Ok, estamos aqui então para mais esta live, a de número 78, que é na verdade a de número 13 do ano de 2019. Nós estamos aqui com 2 canais, vamos ver em qual deles eu fico mais bonita. E a ideia agora é ler um pedaço do livro do Tony Robbins para a gente entender de que maneira que a gente pode não falhar. Antes de a gente começar a leitura exatamente, eu quero conversar com você. E você, se tiver aí e quiser compartilhar comigo, que linda, a Eliana já está aqui, a Daniela também, me perdoa o atraso. Quem estava aqui agora há pouco viu que eu, na verdade, entrei, mas o livro do Tony Robbins não estava aqui comigo. Veja, por que pensar em falhar ou não falhar e o que isso é importante, se é que é importante para você? Quantas vezes você sabia que a sua agenda estava totalmente tomada e ainda assim não conseguiu dizer não para aquele pedido de uma pessoa querida, de um amigo ou até mesmo às vezes do chefe, e aí você ficou com a sua agenda totalmente travada? Esse é um ponto. Então, a habilidade de eu, primeiro, ter uma agenda muito organizada. O segundo, de dizer não com propriedade para quem a gente sabe que talvez não goste muito de ouvir o não. Aliás, quem gosta de ouvir o não? Ninguém, né? Este é o ponto complicado da vida. Então, neste ponto de reflexão hoje, a ideia é você parar para refletir se realmente vale a pena, às vezes, a gente dizer sim, sabendo que o não seria a melhor resposta para você não falhar com você. Então, essa é a minha próxima pergunta. Quando você tem um compromisso com outra pessoa, vamos imaginar. Eu vou até dar o exemplo agora, o meu exemplo. Nesta semana eu deixei alguns compromissos com você que está lá no grupo comigo. E quem está acompanhando a gente sabe dos nossos desafios recentes. E eu nem vou falar sobre isso. Mas muitas pessoas, diante de alguns desafios como esses, correm o risco de ficar muito tempo. Márcia Castro, que legal saber que você conseguiu estar aqui num pequeno trecho do seu dia, apesar de toda a intensa atividade que você está nesses dias. E eu te agradeço por isso. Veja, quando a gente então não sabe dizer não para o outro, ou não tem uma agenda eficaz que permita dizer um sim tranquilo, né? Um sim que não vai me deixar sem cuidar de alguma coisa importante na minha vida. Eu corro o risco de deixar no prejuízo as pessoas que eu mais amo, eu mesma e as pessoas da minha família que contam comigo para outras atividades. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto ainda, quando a gente está dentro dessa vibração com alguns desafios nada bons, nada favoráveis, e a gente entra numa vibração muito forte de uma energia não boa, de uma energia negativa. Veja, e aí eu dizia para vocês que nessa semana eu falhei com vocês, né? A gente teve 2 eventos, nós não vamos falar sobre eles. Agora, estar falhando com vocês significa que não é bom, mas eu antes estava dizendo sim para mim. Por quê? Eu precisava deste momento para eu poder me recompor. E é esse, o sim que eu disse foi para mim e não para você. Por isso eu precisei dizer não para você. Quando a gente tem essa maturidade emocional, a gente se cuida mais e melhor. Seja numa dificuldade como essa que nós tivemos que enfrentar, estamos enfrentando ainda, seja para deixar a minha energia equilibrada, porque às vezes as coisas não fluem na minha vida exatamente por uma falta de energia. E esta falta de energia
quando eu me demoro muito para sair desta energia que não é boa, eu procrastino algumas coisas e às vezes são coisas muito importantes. Então, vamos voltar à pergunta. O que você faria se você soubesse que você não pode falhar? Em quais circunstâncias você não pode falhar? Veja. E eu acho que eu não estou conseguindo, acredita? Não sei. Eu não sou muito boa ainda no Facebook, vocês sabem disso, né? Eu acho que não, acho que eu tô sim. Às vezes a gente não sabe direito o que está fazendo, não, mas agora eu acho que tá tudo em ordem, sim. Às vezes, veja, eu sei que eu não posso falhar porque eu disse sim para outra pessoa. E aí, mesmo fazendo das tripas coração, a gente costuma dizer, ou dando um jeito de esticar a linha até eu consigo fazer aquilo que eu me responsabilizei, me comprometi com a outra pessoa. E eu acabo deixando algum prejuízo em algum lugar. Então, veja, quando a gente para primeiro sonhar, que é a tarefa que a gente tinha há 2 semanas atrás, né? A live que foi feita no dia 30 de janeiro, quando caiu aquela chuva forte aqui em São Paulo, dizia exatamente sobre isso. De que maneira a gente poderia sonhar mais, para então começar a colocar aqueles nossos sonhos no papel e então eu poder, Maria do Rosário, que legal que você também está aqui, para então eu poder começar a estabelecer as metas da maneira como eu sei que eu mereço viver e a minha família merece viver. Então, este é um ponto muito importante. Muitas vezes eu não digo não para os outros, mas eu digo não para mim e para minha família. E porque eu me comprometi com outra pessoa, eu corro o risco de deixar os meus projetos de lado, os meus sonhos de lado. E aí quem sofre com isso? Minha família e eu. Então, o preço de a gente não dizer o sim para a pessoa certa ou para o projeto certo, ou o projeto que realmente vai mudar a minha vida, corre o risco de eu ter que dizer não para os meus sonhos. Então, é nesse ponto que nós estamos hoje. Havia uma pergunta no grupo, inclusive, quanto à mudança de carreira. Como é que é você saber que não pode falhar com o seu projeto, em especial quando você está pensando em mudança de carreira, quando as pessoas amadas, queridas em volta estão estranhando você mudar de carreira, inclusive para uma área fora da sua formação. Tudo isso a gente vai falar um pouco agora na leitura do Poder Sem Limites do Tony Robbins, nesta live de número 78, que é de número 13 do ano de 2019. As outras todas estão lá atrás e você pode assistir pelo YouTube. Felizmente Saudável, Adelúcia Amaral. Veja, esta parte do livro, a gente está lendo o capítulo 11, Livrando-se da Limitação, o que você realmente quer para a sua vida. E nós estamos na página 193. E ele começa, na verdade eu começo a leitura desta parte hoje com uma frase dele. Ele diz o seguinte: sempre faço em meus seminários uma pergunta que quero fazer para você agora. O que você faria se soubesse que não poderia fracassar? Se estivesse absolutamente certo do sucesso, que atividades seguiria, que ações faria? Veja, quando a gente ouve essa frase, né? O que você gostaria, o que você faria se soubesse que não poderia fracassar? Muitas vezes a gente pensa em uma circunstância muito forte e impactante que eu realmente não posso falhar. Por exemplo, salvar uma pessoa, resgatar uma pessoa até de um afogamento, né, no mar ou num lago. Eu já passei por isso, sei como é que é terrível, porque você sabe que se você falhar, você vai colocar em risco iminente e muito perto mesmo de perder aquela vida.
Nós não estamos falando de nada assim tão complicado, mas a gente está falando de pontos muito importantes para a sua vida. E às vezes deixar a vida em paz, tranquila, é o que faz a diferença para a gente manter a saúde. E aí eu penso que é muito importante. E nesse caso, ele está me perguntando isso para quê? Para que a gente pare um pouco e pense em que se eu não posso pensar em falhar, então eu vou ter sucesso. Essa é a outra contrapartida, né? Quando eu digo, se eu não posso falhar, o que eu posso fazer é acertar, ter sucesso. Oi, filha, que coisa boa que você chegou, apesar daquelas dificuldades agora aqui. Se você puder colocar o número, eu até acho que eu consigo. Eu já pensei, na semana passada eu consegui, eu não entendi o que aconteceu de novo, que eu não consigo. Então, para a gente pensar agora, junto com o Tony Robbins, é exatamente o seguinte. Se eu não posso falhar, então eu vou ter sucesso. E aí, quais são as ações que eu vou fazer? As atividades que eu vou fazer? Muito bom, filha. Fixar comentário e obrigada. Ele diz o seguinte: todos nós temos algumas ideias das coisas que nós queremos. Algumas são vagas. E a gente já falou sobre isso lá no grupo. Como assim? Eu quero mais amor, eu quero mais dinheiro, eu quero mais tempo para aproveitar a vida. No entanto, para dar força aos nossos biocomputadores, para que eles criem um resultado, precisamos nos tornar o mais específico do que um carro novo, uma casa nova, um emprego melhor. Enquanto você organiza sua lista, algumas das coisas que você vai anotar serão aquelas em que tem pensado há anos. Algumas delas você conscientemente nunca formulou uma meta, ficou só naquele sonho mesmo, tá? E isso é interessante. Um mero sonho, ele vai continuar sendo sonho se eu não colocar no papel. E aí ele ainda diz o seguinte: você precisa decidir com critério o que você quer. Porque o conhecimento do que almeja determina o que você vai conseguir. Isto é muito importante. Uau, estou feliz. Marcelo aqui também. Passamos por tantos desafios esses dias, né, meu amor? E eu te agradeço por estar aqui. Então veja, ele ainda diz o seguinte: antes que alguma coisa aconteça no mundo exterior, deve primeiro acontecer no mundo interior. Há algo bastante espantoso sobre o que acontece quando você tem uma clara representação interna do que você quer. Isso programa a sua mente e o seu corpo para alcançar aquela meta, para irmos além das nossas limitações presentes. Devemos primeiro ter a experiência mais em nossas mentes e nossas vidas, então, vai seguir nesse passo. Eu lembrei agora e quero fazer esta parada antes do exercício que ele propõe aqui, para dizer para você de uma certa vez em que houve uma competição, uma corrida de aviões lá no Rio de Janeiro. Faz uns 3 anos isso, salvo engano. Esta competição, por 3 anos seguidos, um campeão brasileiro havia vencido esta corrida famosa dentre os pilotos, entre as pessoas ligadas ao mundo da aviação. E aí, o repórter perguntou para esse piloto como ele tinha conseguido vencer 3 anos seguidos uma competição onde só tinha feras, né? E ele disse o seguinte, ele falou: antes de entrar dentro do avião e fazer as manobras, eu percorro todo o caminho que eu preciso fazer na minha mente. Eu fecho os olhos e visualizo toda a corrida acontecendo e os passos que eu preciso dar. Veja, ele mostrou ali que ele usava a programação neurolinguística da visualização para que ele pudesse depois entrar no
cockpit da aeronave e fazer o percurso de maneira milimétrica, como é exigido na corrida. Então, é muito interessante como os grandes atletas, os grandes empreendedores, os grandes empresários já estão fazendo desta forma, percebendo, Marcela, que bom que você chegou, percebendo qual é o poder, o verdadeiro poder, quando a gente fala sobre o que eu quero na minha vida e eu faço essa representação interna de como conseguir isto. Então, o primeiro ponto que nós tratamos hoje nesta live é o que você faria se você soubesse que não pode falhar. Nisso nós temos pelo menos 3 possibilidades de pensamento. Primeiro, numa situação de muita urgência, de muita emergência em que você precise agir rapidamente, seja para salvar uma pessoa, seja para salvar um negócio, né, na fala, seja para você efetivamente cumprir aquilo que você comprometeu-se com outra pessoa. E aí a gente entra no ponto 2, porque você não conseguiu dizer não mesmo sabendo que a sua agenda estava altamente congestionada. E isso é muito importante, porque esse segundo ponto, muitas vezes, sou eu a pessoa que realmente estou me atrapalhando. Quando eu não consigo dizer não para os outros, mas eu digo não para mim. Cabendo tudo na minha agenda. Danúbia, que coisa boa te receber aqui também. Então, o primeiro ponto foi esse, a questão da urgência, a questão da agenda complicada, quando você, infelizmente, diz o sim só para os outros, mas não para você ou para a sua agenda, e o maior prejudicado é você, o seu trabalho e o resultado que será colhido nisso, por exemplo, a sua família. E o terceiro ponto é você visualizar, da maneira como o Tony Robbins está ensinando a gente, que quando eu sei que eu não posso falhar, é porque na minha mente está muito claro que eu serei bem-sucedida, que eu terei o sucesso que eu estou buscando. E aí eu preciso visualizar, como o piloto da aeronave, qual é o caminho que eu vou percorrer. Este era o passo a passo que a gente falava numa das lives anteriores. Tudo tem uma estratégia para eu alcançar. E muitas pessoas já percorreram este caminho. É por isso que a gente pode aprender com quem já fez. E esta é a nossa proposta aqui. Ler durante 15, 20 minutos, pelo menos um pedaço do livro do Tony Robbins e explicar como é que ele está propondo o exercício e também exemplificar com questões que a gente já vivenciou nesse processo coaching ao longo desses 14, quase 15 anos de atuação como coaching. Nesse bate-papo tranquilo, com uma xícara de café aqui à tarde. Por quê? Porque este acesso que já auxiliou milhares de pessoas no mundo todo, hoje você tem acesso aqui por esta telinha, e a Delúcia está em 2 telinhas hoje, tá? Quem quiser me prestigiar também lá no Facebook, pode ir, hoje está dando certo, nós vamos dar certo em todos os outros dias, porque teve um dia aí que a gente perdeu a live, né? Porque a gente só estava num canal, mas vai dar tudo certo hoje. Bom, para a gente ir além, né? Veja bem, a minha proposta aqui é, se eu soubesse que eu não posso falhar, eu ia fazer de tudo. Eu ia buscar conhecimento, eu iria fazer o meu melhor, o meu máximo. E eu jamais pensaria em usar a frase, eu vou tentar. Quando a gente diz eu vou tentar, nossa mente já fala, tranquilo, se não der certo, ela já sabia que era uma tentativa. Saúde, não é gripe, estamos todos bem, embora fez um friozinho aqui em São Paulo, né? Veja, o exercício que o Tony Robbins propõe, ele é muito interessante. Primeiro eu vou ler e depois nós vamos fazer o exercício. Veja, ele diz o seguinte: fique em pé com os pés ligeiramente separados e apontados para fora.
Então, você estando em pé, ereta, com os dois pés um pouco viradinhos para fora, e então os dois braços para frente, levantando-se de forma a ficarem paralelos ao chão. Meus curicós, que lindo, vem aqui também, ótimo. E aí ele diz ainda, agora você vire-se para a esquerda, apontando o dedo o mais afastado que possa, confortavelmente, enquanto vira. Veja, em pé, obviamente, eu estou sentada aqui, mas a ideia é fazer este exercício em pé e aí você esticar o seu braço e levar até onde você alcança sem mexer os pés do lugar. E aí ele ainda diz o seguinte, anote, né, na parede o lugar que você parou com o seu dedo. Anote. O ideal seria então fazer isso já com uma canetinha, porque aí você um lápis talvez, porque você vai sujar a parede, tá? Mas a ideia é saber o quanto você vai. E aí olha só o que ele propõe. Tome nota do lugar onde você parou pelo ponto na parede oposta onde o dedo parou. Então, vire-se de volta, feche os olhos e mentalmente imagine-se virando outra vez. Só na mente. Então a ideia, primeiro você faz um teste físico, depois você só fecha os olhos e imagina. Imagine-se virando outra vez, só que dessa vez indo mais longe. E imagine mais uma vez, desta vez indo ainda mais longe. E imagine ainda uma terceira visualização, onde você ainda vá mais longe. Agora abra os olhos e fisicamente torne a virar. Note o que acontece. E aí depois, quem quiser compartilhar comigo, eu quero que você me diga. E veja o que acontece. E ele pergunta, você conseguiu virar muito mais longe daquele primeiro ponto? E ele diz, claro que sim. Você criou uma nova realidade exterior ao programar primeiro o seu cérebro para ir além dos limites prévios. E ele termina a live de hoje, então a nossa live termina. Pense neste capítulo como fazendo o mesmo por sua vida. Você vai agora criar a sua vida como você a quer. Na vida, normalmente, você só pode ir até um ponto, mas em sua mente, você vai ter tempo para criar uma realidade muito maior do que a que você já experimentou no passado. Então, você irá externar uma realidade interior. Quem já passou por algum desafio muito complicado, no qual você não podia falhar, com certeza sabe do que eu estou falando. Você acredita que morre de sono, que tem que dormir tantas horas por dia? De repente você precisa ir para o velório de uma pessoa querida, amada, e você está lá e o sono foi embora. O seu limite de sono ficou extrapolado. Ou, ao contrário, você vai para um baile maravilhoso, comemorar algo muito bom. E, de novo, o seu sono vai embora. O seu limite foi expandido. É este o ponto que nós estamos aqui trabalhando no Poder Sem Limites. É você entender e praticar, treinando a sua mente para ir mais longe. Não por algo complicado e triste, mas por algo que seja muito bom. Eu estou acostumado a ver pessoas declinando de convites, não indo a festas. Ai, eu fico tão cansada, Adelúcia. E aí depois, quando é uma cena complicada e triste, a gente acaba indo e deixando passar estas coisas. Então,
a minha proposta é que você comece a aproveitar cada pontinho da sua vida de um jeito muito poderoso. A vida é curta e vale a pena ser vivida do melhor jeito. E o melhor jeito a gente já descobriu. Éder Martins, que lindo! Seja bem-vindo. A Sandra também conseguiu chegar. O Éder deixou o seu número de telefone, eu te agradeço por isso. Vamos nos contatar sim. Estou trabalhando para ter um tanque de combustível a mais. Uau! Você é aquela pessoa que eu peguei o Uber. Eu contei isso na live aqui. Ela está lá no YouTube. Eu te agradeço por você estar aqui, Éder, porque realmente aquele dia a gente demorou muito para voltar, né, de Congonhas para Santana, e a gente falou sobre muitas coisas e um tanque extra faz uma diferença muito grande. E a proposta nossa aqui, na leitura do livro O Poder Sem Limites, tem esta proposta. E o que eu fico feliz, Éder, porque eu falei sobre o tanque extra, eu fiz algumas coisas interessantes baseado naquela nossa conversa. Você estar aqui hoje traz a legitimidade que a Delúcia precisa para que todos que me acompanham saibam que a Delúcia está falando com muita transparência sobre este aprendizado que fez muita diferença na vida de todos nós aqui da minha família, mesmo quem mora aqui comigo, mas quem também está um pouco mais longe, que é a minha mamãe, meus irmãos. Olha a minha passageira favorita. Éder, gratidão por você estar aqui. E além disto, os demais que estavam aqui com a gente, entenda que hoje eu estou aqui com essa duplo canal. Eu quero também a interação aqui no Facebook. Vou ficar feliz se você estiver aqui. Prosperidade, missão e ação. Porque a ideia é que a gente coloque a nossa vida realmente nos trilhos que a gente merece, porque a vida é muito curta. A gente percebeu isso, infelizmente, esses dias. E eu te peço perdão por ter ficado afastada de você neste tempo que eu precisava dizer sim para mim. Dizer sim para eu me recuperar, para eu dar o suporte que a minha família precisava, para que a gente pudesse se recompor desses desafios extras. E eu sei que você entende, aprecia e compreende o meu ponto de vista, o sentimento que me movimentou durante essas 2 semanas, em especial nesta última semana, exatamente porque eu estou aqui me dispondo a estar com você com o meu melhor. E nesses dias eu não estava com o meu melhor. E é por isso que a gente está retornando hoje com esta sensação de que eu não posso comandar tudo o que acontece na minha vida. Eu não tenho como comandar. Algumas pessoas lá no grupo estão com alguns desafios que é possível comandar. E outras pessoas que estão com desafios que não dá para comandar. O primeiro ponto é a gente sonhar muito alto. A gente vai fazer isso nos 12 passos que o próprio Tony Robbins vai propor para a gente na leitura do livro nas próximas lives. Os 12 passos para que a gente efetivamente alcance a realização de todos os nossos sonhos. Mas tem coisas que fogem ao meu controle e eu não vou conseguir controlar tudo que está aqui à minha volta. Mas eu posso sim controlar a forma como eu me posiciono em relação ao que acontece comigo. Esta é a minha proposta para você com esta leitura do livro do Tony Robbins. E se você tiver com vontade, inscreva-se no canal do YouTube Felizmente Saudável, da Adelúcia Amaral, e você vai poder ver as lives anteriores e, na medida do possível, a gente vai estar sempre falando sobre alguns assuntos que a gente já falou lá. Um deles é a questão do tanque extra, como o senhor Éder está aqui me prestigiando, e eu te agradeço por isso e te parabenizo, inclusive, por estar na busca deste tanque extra. Isso
não é um excesso, isso é um pouco mais que o suficiente para garantir a nossa tranquilidade, conforme a gente já conversou em lives anteriores. E a ideia das lives anteriores é porque tem assuntos muito importantes que a gente já passou. Por exemplo, como conviver com a contrariedade, com aquilo que às vezes acontece que não era bem exatamente do jeito que a gente queria, ou como é ouvir o não. Não é uma coisa agradável, mas a gente precisa entender que quando alguém diz não pra gente é porque ela está dizendo sim para ela. E às vezes é só esse equilíbrio que está faltando. A gente às vezes diz muitos sims e aguarda que todo mundo diga sim também, né? E não é isso que é a verdade. Então, neste momento a gente está com, quase 30 minutos de live, então eu vou pedir a licença de vocês e encerrar, desejando um final de tarde, uma noite bem tranquilos, com muita paz, E que você esteja comigo na segunda-feira, às 16h30, ou no WhatsApp, que está aqui o número 9577-05373, para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos lá no grupo. Um beijo grande, uma noite de sono profundo e restaurador a você e a sua família. E a gente se vê. Tô ganhando alguns coraçõezinhos, fiquei feliz. Encerrar neste momento e quem puder assistir depois, pode também mandar o seu feedback. Beijo grande. Aqui agora.